Mano, não liga aqui. Tô aqui pra mais um episódio de Sekai no Mirinouka. Vocês pediram muito, então eu tô vindo com o terceiro episódio. Como vocês sabem, deixa like, se inscreve aí embaixo pra me saber que vocês estão gostando de verdade. Porque eu tô trazendo muito recap aqui no canal diariamente e vocês vão gostar. Então, bora pro episódio. O episódio já começa com o nosso protagonista suavão olhando pra árvore gigantesca, ou então chama sua atenção para uma abelha que está completamente enrolada em seus fios. Uma abelha enorme. Nosso protagonista então pergunta o que Zabuton vai fazer com ela. Ele pergunta se ela vai comê-la, mas ela nega, e pergunta se vai mantê-la como animal de estimação. Tudo isso enquanto a abelha está com uma cara chorosa deitada no chão. Logo após resolver o que fazer com a abelha, nosso protagonista então cria uma cabana para ela, onde a abelha rainha se alojou e logo construiu uma colmeia enorme em apenas 10 dias. E diga-se de passagem, apenas a abelha rainha é gigantesca. As abelhas operárias são de tamanho normal. Nosso protagonista então, após dar um lar para as abelhas, resolve fazer um reservatório para a vila. Após conversar com a elfa sobre o reservatório, ela pergunta como ele vai criar as vias navegáveis e como ele trará a água do rio até a vila. Ele acaba pensando em criar com madeira, mas pela longa extensão poderia vazar muita água pelas frestas da madeira. Então, com a ferramenta maravilhosa, ele compacta a terra e agora estão fazendo esses tijolos ao monte. Parece que a água será levada à vila com sucesso. Nosso protagonista mais uma vez coloca as elfinhas para trabalhar, enquanto ele está selando a hidrovia, assim levando a água sem nenhum tipo de vazamento até a vila. Após alguns minutos da água corrente, um peixe chega para o nosso protagonista. Ele vem junto com a correnteza. Logo, ele diz que os peixes desse mundo parecem bem normais e fica feliz por voltar a comer peixe como todo bom japonês. Então, aparece um peixe gigantesco, muito maior que os outros, e tenta comer nosso protagonista, um peixe com dentes incrivelmente afiados. Nosso protagonista rapidamente consegue, logo após nosso protagonista matá-lo, isso pode ser possível. Logo após começar, nosso protagonista faz 2 quadrados ligando por um filete de terra, pedaços de terra. Logo após, ele pede para as elfas entrar dentro do arrozal e com mudas na mão, elas vão plantando uma a uma. Após concluir a plantação de arroz, eles cresceram muito, mas muito mais rápido do que o normal. Então, ele pediu para as elfas o ajudarem na colheita, a qual foi muito mais rápida. Logo após a colheita, nosso protagonista coloca o arroz para secar. E depois disso, ele vai debulhar o arroz, transforma sua ferramenta mágica em uma velha debulhadora e começa o processo. Após todo um longo processo de preparo do arroz, nosso protagonista então, completamente feliz, revê após um longo tempo separado o grão de sua terra natal. Lulu e Tia logo perguntam se poderão comer o arroz assim que ele termina o processo, e nosso protagonista diz que ainda não. Nosso protagonista então precisa de Lulu para acender o fogo e assim cozinhar o arroz para botar fogo num pedaço de madeira. Mais uma vez, Lulu, curiosa, pergunta se está pronto, e nosso protagonista diz que ainda não, mesmo após cozinhar. Ele faz uma extensa rodada de onigiri para suas esposas. Após prová-los, todas ficam muito felizes. Aparentemente, nosso protagonista fez uma rodada de onigiri com salmão, deixando tudo melhor. Chegando a hora dele finalmente comer, ele percebe que não deixaram nenhum onigiri para elas. Mas, ao vê-las com um sorriso no rosto, ele percebe que valeu a pena todo o esforço. Após mais um dia de colheitas, as elfas novamente exibem sua magia, se limpando com magia após sair do arrozal. Após vê-las se limpando com magia, ele percebe um banho nessa vila. Então, ele parte para a ação. Após explicar para as elfas do que se trata um banho, elas sugerem que ele simplesmente tome banho em um rio. Logo, ele diz que durante o tempo frio, isso não será possível. Então, convence-as de fazê-lo. Todo o processo de construção é muito divertido e eles aproveitam bastante. Então, durante a construção, nosso protagonista se pergunta se está tudo bem jogar a água do banho e os resíduos dele de volta na natureza, quando Tia dá a ideia de usar slimes, já que eles são basicamente a máquina de limpeza da natureza, comendo assim os resíduos e tudo que possa estar na água. Nosso protagonista se preocupa que ele seja alguns slimes. Nosso protagonista então joga alguns slimes no canal de esgoto, esperando que ele o limpe. E também Tia dá a ideia que ele joga alguns slimes no banheiro, mas nosso protagonista nega, dizendo que não tem coragem de fazer o número 2 em cima de slime. Nosso protagonista então acha cogumelos, mas logo lembra da fala de Lulu dizendo que ele fez o certo em não comê-los. Não dá para saber qual é comestível ou não. Mas também ele se lembra das elfas comendo os cogumelos muito felizes, então ele fica um pouco confuso. Então chegamos na parte onde nosso protagonista explica às suas esposas como se deve usar um banho, mas com o tempo tiram sua roupa e vão se lavar, mesmo com o nosso protagonista lá dentro. Nosso protagonista então fica completamente envergonhado, enquanto Lulu e Tia dizem que ele pode simplesmente tomar banho com elas, também para não precisar esquentar a água novamente. Cedendo à pressão delas, eles tomam banho juntos, mesmo com o nosso protagonista completamente tenso e envergonhado. Então, uma cena muito familiar acontece. Nossos dogs acharam 5 elfas e levaram elas para lá. Nosso protagonista então acaba deixando elas morar também na vila.
Enquanto criam a casa para as elfas, ele também aproveita para fazer reforma na sua casa, já que há mais pessoas morando lá e ela está ficando pequena. Então, no meio de toda essa animação, elas lançam uma frase um tanto quanto polêmica. Elas dizem que querem recomeçar logo a fazer filhos, para assim restabelecer sua raça. Nosso protagonista, se fazendo de sonso, afirma não saber com quem elas farão os filhos, mas diz que é bom ver que elas estão otimistas. Então, nós temos algo bem impressionante. Aparentemente, nós estamos nos pensamentos de Kuro, o qual diz que está surpreso por novamente mais fêmeas entraram no bando de seu mestre. Kuro diz então que desde o nascimento estava vagando na floresta e nunca havia perdido uma luta, dizendo que viveria sua vida como quisesse e caçaria apenas quando precisasse comer. Mas então, um dia, conheceu uma fêmea e não teve chance contra ela. Então, após perder para ela, eles começaram a andar juntos. Logo depois, sua barriga começou a crescer. Não demoraria muito tempo para que ela desse à luz a seus filhos. Mas então, após Kuro achar que viveria num bando e aparentemente eles dois apanharam bastante desse urso. Então, após estar severamente machucado, eles dois não conseguiam caçar, logo os levando até o centro da floresta, onde nem mesmo o urso ousaria ir. Após encontrar seu mestre, ele acha estranho que um humano esteja vivendo no centro da floresta, já que todos os outros humanos que ele já haviam visto estavam sempre fugindo e trocando de lugar rapidamente. Ainda mais um humano com aparência fraca, como a do nosso protagonista. Dá comida para Kuro, ele está pensando sobre como o nosso protagonista foi capaz de caçar uma presa tão grande. Mesmo assim, ele se alimenta, o que torna possível para que sua fêmea dê à luz a seus filhos. Então, após recapitular tudo que nosso protagonista passou, ele lembra que nosso protagonista parece não entender o que os lobos são, já que eles são lobos infernais, uma criatura que é muito perigosa. Mas ele sabe que nada disso importa, já que ele sabe quem é o mestre dele. Então é isso, rapaziada, esse foi o episódio de hoje, episódio 4 de Nomi Nouka. Eu estou amando demais essa série e de verdade, esse anime tá muito bom. Então, cara, deixa bastante like aí embaixo para que eu me sinta confortável de estar trazendo o 5º episódio e assim acompanhando semanalmente com vocês. Muito obrigado quem me ajudou até agora e muito obrigado por todas as inscrições e likes, compartilhamentos também. Vou ficando por aqui, vejo você no próximo recap e eu fui.